Persona de hoje, vamos receber uma atriz de talento gigantesco. Uma mulher destemida e indomável que fez da arte o sentido da sua vida. Das pranchetas e dos projetos de engenharia, ela passou para os tablados dos teatros. E daí, para a televisão e para o cinema. E se a gente for contar, são mais de 120 personagens e mais de 50 prêmios em sua carreira. É com enorme prazer que recebemos Vera Holtz. Vera, você não sabe como é bom ter você aqui conosco no Persona. É uma honra. Obrigada, muito obrigada. Bom, eu não ia falar, mas vou falar, mas eu fui laçada, né? Já estou fazendo o programa há muito tempo, mas presencialmente hoje. Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vera, você nasceu em Tatuí, também conhecida como a capital da música. Isso, Tatuí, subúrbio do céu. Colado ali em Pereiras, onde vem parte da sua imensa família. Seus primeiros passos na arte foram justamente com a música, né? Você, aos 6 anos, já estava diante de um piano, aos 12 anos dava aula de piano, suas irmãs também tocavam piano, e você disse que o piano é o seu porta-retrato. Me fala disso. E durante muito tempo eu precisava dele, do objeto, do meu lado. Porque o móvel. Né? Até que chegou um dia que, depois que eu comecei a fazer teatro, eu não tinha condições de mobilizar mais. Eu não tinha como... Eu tive que abandonar o meu porta-retrato, né? Uhum. Porque no Rio de Janeiro não tinha, você cada hora estava morando num lugar. Então era o meu porto, né? A minha estaca afetiva, né? E de criação, porque desde muito cedinho eu estava ali aprendendo, convivendo com Mozart, Bach, Clemente. Isso foi uma iniciativa sua? Você quis? Você tia manifestou? Não, Tatuí tem um conservatório, né? Conservatório Dramático Musical do Carlos de Campos, desde a década de 50. Eu sou de 52. Então, esse período, todo mundo foi estudar piano. Minha tia Rita, que é minha madrinha, era professora de cantor fiônico. Uhum. Então, ela colocou todo mundo, né? E todo mundo ia para o conservatório. É um conservatório que tem até hoje lá em Tatuí, muito famoso. E meu tio, Rolf Stadler, era pintor. Então, ele tinha um ateliê de pintura e a tia Rita tinha um piano na casa dela, em um bangalô que está lá até hoje, que eu morro de... também é uma casa de afeto, eu gosto de velhas casas, né? Então, essa tia Rita nos encaminhou. Mais tarde, Cidinha Holtz, que por acaso também, Cidinha foi uma grande inspiração para fazer a Pérola, Cidinha era professora de teoria e solfejo. Então, tinha muita presença familiar no conservatório e realmente a gente gostava, né, de fazer múltiplas coisas em Tatuí, né? Bom, Vera, algumas pessoas que fazem parte da sua vida e da sua trajetória vão passar por aqui hoje para te homenagear. E é claro que não podia faltar as palavras desse diretor que se inspirou em toda essa sua história num filme. Vamos ver quem é. Eu conheci Vera Holtz durante os ensaios da peça Um Pai Puzzle, um monólogo com a Ana Beatriz Nogueira sobre a filha rejeitada de Lacan, Sybille Lacan. No intervalo desses ensaios, eu saí para tomar um café com ela e aí eu usei a expressão digressão poética. Essa expressão deflagrou uma amizade apaixonada, nos imantou de magia e depois nós fizemos o documentário As Quatro Irmãs, que na verdade é um exercício de autoficção por meio do qual Vera performa o pai, a mãe, as 3 irmãs, Teresa, Rosa e Regina, e faz um autorretrato assim, muito interessante
da Vera Lúcia Fraletti Holtz, a moça de Tatuí. Depois nós fizemos o Viveiro de Vozes com o André Goldfeder, que é um filme experimental que está em processo de montagem. Vera, você sempre será a minha musa inspiradora. Essa parte que era mais difícil. Foi muito especial, realmente, o encontro com o Evaldo e a digressão poética. Até hoje, o Evaldo, ele que é o que dá o conceito, né? Os títulos do Instagram é o Evaldo que, desde a digressão poética, então ele sempre me provoca com palavras. Então, essa relação continua até hoje e já produzimos também junto ao Instagram, de alguma forma, né? As palavras, eu termino de tirar foto e mando para ele. E aí, Evaldo? Ah, não, essa palavra eu não gostei, Evaldo, quero uma outra palavra. Essa, Vera, fala, essa também não, Evaldo. Vai, busque, procurei, deve ter mais coisa. Agora, a tua família, os teus tios, né? Você falou do tio Rolf, né? Que te inspirou na pintura, tia Rita no piano, mas você vem de uma família imensa mesmo. E outros tios te influenciaram no sentido até de aprender a beber, fumar, quer dizer... O tio Miguel, de Sorocaba, era árabe. Eu fui para o Líbano várias vezes, né? Eu falei, por que eu gosto tanto do Líbano? Depois que eu entendo família Sáquer de Sorocaba. E tio Miguel conversava com a gente sobre isso, sobre esse lado, né, mais mundano, né, do se entorpecer de alguma forma. Ele falava charuto, tomava uísque, esse é melhor do que esse, Vera, não sei o quê, na época, né? E eu ficava curiosa com todo aquele tipo de comportamento, ao mesmo tempo que os meus tios, irmãos da minha mãe, eles eram mais empíricos, né? Eles cuidavam da terra. E eu tinha um tio Paulo Fraletti, que era psiquiatra. Então, você imagina a discussão do tio Paulo Fraletti com os irmãos, que cuidavam da terra. E nós todos pequenininhos sentando, o científico, né? E o empírico. Uma discussão absurda entre a ciência e o conhecimento do exercício do dia a dia. Então, essas observações foram muito importantes, além do tio Paulo também, colocava todo mundo para sentar, de quem é essa música? Colocava alguma música de Mozart, Bach, a gente não entendia ainda, mas ele fazia esse exercício e este poema. Eu falei, nossa, desde muito pequenininho ele... E também falava de psiquiatria com a gente, dá para acreditar? E você foi uma excelente aluna, me disseram, né? Diz que para garantir uma graninha, você deu aula, inclusive, de geometria descritiva, mamma mia, e de piano em Piracicaba. Você já imaginava alguma profissão para você, alguma coisa que você queria ser no futuro? Não, acho que eu era curiosa. A geometria descritiva eu me apaixonei, mas eu tinha 2 professores, que eram os irmãos Mármore aqui de São Paulo, eles eram geniais. Então eu aprendi realmente muito bem geometria descritiva, então eu fui dar aula em Piracicaba, porque era a aula que tinha para dar. Eu falei, então eu vou dar essa mesmo. Tinha muita aula na época, né? Eu era jovem ainda, aí fui dei aula em Piracicaba, piano também, desde muito cedo, depois eu comecei a aprender com 6. O conservatório tinha muito aluno, então eu pegava, com 12, 13, 14 anos, eu pegava as alunas novas. Eu já tinha estudado aqueles métodos todos, né? Sempre gostei de independência econômica, que eu acho que eu devo isso também ao meu pai, né? Primeiro se forma, depois casa. Eu preciso fazer o pé de meia. Então, ele sempre com esses, né, esses valores de independência da mulher. A geometria descritiva, por exemplo, esse lado da lógica, de você projeção. Isso te agrada? Sim, eu gosto disso, dessa coisa de explorar o objeto no espaço, né? A tal da visão espacial. Para o teatro é muito bacana isso, quando você está dirigindo, você já está vendo, né, como é que é as áreas de atuações, né? Quais são as regiões que o ator vai estar e as inter-relações, né? Você já está projetando isso tudo no espaço. Você vê antes, né? Porque você desenvolve essa habilidade, capacidade de projetar os objetos no espaço, né? Você fez curso de dança em Piracicaba, outro de artes plásticas em Tatuí e foi também radialista da Radiodifusora de Tatuí, onde, curiosamente, você apresentava um programa de rock e outro de religião. Como assim, Vera? É o sacro e o profano, sempre por perto, né? Não, a gente tinha um programa chamado... Era um programa que a gente queria imitar o Big Voice, o Big Bang.
Era um programa de rádio, acho que do Rio de Janeiro. Big Boy? Big Boy. Então era Big Voz, que era o sobrenome do Voz, e Vera Lee. Então era Big Voz e Vera Lee, era uma coisa meio enquanto as vacas saltam de galho em galho, os pássaros mugem. Era tudo realismo fantástico. Aí vinha... Aí vinha o rock e a gente ficava nessa linguagem que, né, na época estava todo mundo, né, ligado nisso aí. Aí depois eu tinha que continuar e eu falei, não, Vera, a gente tem um programa mariano para fazer também. Você quer fazer o programa? Eu falei, lógico. Aí fui fazer o programa Notícias Momento Mariano. Eu falava notícias da nossa comunidade. Onde ia ser a missa, onde ia ser aquilo, onde ia ser aquilo. E aí já era Michel Coste, que a gente lia. Nossa, que era um sucesso. Era um sucesso, a gente lia a obra do Michel Coste. Era outro lugar. Já era uma atuação ali, né? Acho que já as identidades já começam, essa multiplicidade de identidade, ela já começa, né? As personagens, a personalidade já começa a se formar nessa diversidade de atuações, já que dentro de uma comunidade que permitia isso à juventude, né? Agora, com essa coisa do momento mariano, parece que em algum momento você pensou até em ser freira. Já acredita nisso? Queria ser freira. Olha só. Acho que eu achava bonita essa sociedade do espetáculo, né? Porque a Igreja Católica, figurino, O ritual. todo o ritual, música, né? Aqueles corais, né? Aquele, né? O padre lá, o altar na época, né? Era de costa o altar, depois que o altar veio para frente, então aquele espaço de pintura das igrejas, então tem toda uma atmosfera que eu acho que, né, tem essa teatralização, né? O texto, né? O texto, e as pessoas respondem o texto e cantam as músicas, às vezes outra língua, às vezes latim, né? Então, já tinha essa integração entre palco e plateia. Palco e plateia, eu já estava naquele lugar. Aí você faz a hora santa, que você vai, né, ali do lado onde que tem a presença, né, com a luzinha acesa. Quer dizer que ali tem uma entidade presente, né? Deus está presente. Então, né? Olha aqui. É lindo, né? Que lindo. É lindo. Que criação maravilhosa. Bom, Vera, mais uma mensagem para você de alguém dos seus tempos lá de Tatuí. Olha só quem é. Nossa amizade, a minha amizade com a Vera Oates, começou nos tempos do colégio, no Barão de Suruí, em Tatuí. A gente começou com uma amizade muito forte e criando coisas já logo de início. A gente fazia bailes, festas, já de forma diferente, com conceito diferente para a época. Depois nos metemos a fazer até um espetáculo musical no cinema de Tatuí, que foi proibido. E aí cada um foi para o seu lado. Eu já morava em São Paulo há algum tempo e Vera veio para São Paulo para fazer exame na Escola de Arte Dramática da USP, a EAD. Fui com ela até a cidade universitária numa sexta chuvosa e fizemos a inscrição. Ela passou e aí a gente mantendo nossa amizade, tá? E periodicamente eu a visitava e aí ela se transformou numa grande atriz brasileira do cinema, do teatro e da TV. Faz algum tempo que ela já é um sucesso, né? E Tatuí é uma honra tê-la como a grande atriz que é. E para mim é uma grande alegria ser amiga dessa pessoa maravilhosa, sempre alegre, vibrante como a Vera. Muito obrigado, Vera, pela sua amizade comigo. Rizek. Que era teu parceiro antagônico, Tudo, né, você disse? O Rizek é o tudo, o início. E nós fizemos muita coisa junto, e esse espetáculo chamado Revelação 70 eram recortes, né? E foi censurado, realmente, você acredita? Você já começou bem, hein? Comecei bem com censura, depois eu estreio com a primeira peça liberada pela censura, rasga o coração, né? Mas aí a gente não entendia. Como? O que é isso? Né? Porque tinha todo um movimento político, mas nós éramos uma geração que estava vindo depois, né? Já meio contra a cultura, né? O hippie, a gente
já era uma outra, né, outra geração. Mas Rizek do rádio, tudo isso é Rizek. É tudo com ele. O baile hippie famoso que vocês produziram. O baile hippie que nós produzimos junto, que eu queria dar o grito primal. Aí que tem a quebra com meu pai, né? Que o papai brigou comigo. E aí eu pulei a janela e fui no baile do mesmo jeito. Porque eu não tinha essa relação. Essa relação com a autoridade, ela permanece comigo. Eu trato a relação com a autoridade. Mas eu desafiava a autoridade. Né? Papai ficou bravo comigo, me deixou de castigo, não vai, porque ele era presidente do clube. E nós mudamos o clube dele. Nós fizemos cartazes, tudo com tinta acrílica, porque tudo tinha luz negra. Então, imagina um clube tradicional, que ninguém mexe na cortina, a gente fechou as cortinas de veludo pesada, colocou os cartazes pendurados, tudo em acrílico, luz negra. E na frente nós colocamos uma privada. Gente, do chão. Papai ia entender que era do chão. Aí papai viu aquilo, achou que foi um absurdo, né? Nós não podíamos ter desacralizado o espaço dele. Uma afronta. Essa né? foi a briga, foi a afronta dele. Ele me afrontou também, eu afrontei ele, pulei a minha janela, dei o grito tribal, grito primal, que deve ter sido um grito. Saí de lá, era um quarteirão de casa, o clube, 2 quarteirões. Pulei a janela de novo e... E foi. E o Rizek te apelidou de ininterrupta. Ininterrupta é ótimo. Não para. Porque você não parava mesmo. Não, até hoje. Não para. Aí ele comentou também da sua entrada na Escola de Arte Dramática, que você nem sabia onde era, né? Aqui em São Ele Paulo. que me levou. É quando começa o seu envolvimento com o teatro. Mas vamos falar disso no próximo bloco? Pode, com certeza. Voltamos já com a Vera Holtz. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é com a atriz e diretora teatral Vera Holtz. Bom, Vera, pois é, como a gente falou, você saiu de casa, foi para Piracicaba, depois veio para São Paulo, né? Entrou na Escola de Arte Dramática, mas em paralelo você começou a trabalhar como desenhista industrial no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Escolhas bem díspares, não? Sim, onde eu tinha trabalho, eu nunca neguei a trabalhar, não. É o que eu posso fazer, eu aprendo, não sei, mas eu aprendo. E foi o que me levou para o Rio de Janeiro. Eu entrei no IPT, ao mesmo tempo entrei na IAD, então era só atravessar a universidade, né? O IPT atrás da IAD, atrás da universidade, né? Trabalhava durante o dia? Trabalhava durante o dia e no final da tarde já ia caminhando para a Escola de Arte Dramática. E isso não significa que eu acordava cedo no outro dia, porque eu tinha uma da IAD. Às vezes eu faltava. Era a época que você morava na Rua Augusta ou não? Foi, na rua. A gente morava na Augusta. E às vezes voltava a pé à noite, né, da universidade, porque fechavam, né? Era um período de muita repressão, né? Em São Paulo teve um período bem complicado. E aí apagava a luz da escola, a gente, da USP, todo o campus estava tudo apagado. Então nós vínhamos a pé da universidade até a Augusta. Ah, que loucura. Não tinha problema nenhum, né? Os animais, os cachorros que latiam pra gente, mas a gente já conhecia os cachorros. O cachorro a gente já conhecia. Subia até Augusta e já não... Muita gente. Aí eu fiz do IPT, um dia o Santo Bertin, que é um geólogo de Tatuí, o Santo já estava no Rio, trabalhando numa empresa já na construção do Itaipu Binacional. E precisavam de desenhista técnica. Quer ir lá, Vera? Eu falei, topo. Nem conhecia o Rio, não sabia nada. Lá fui eu para o Rio de Janeiro. Aí trabalhei como desenhista, né, nessa firma durante muito tempo. E quando eu fui demitida, ele me mandou embora, já no Rio de Janeiro. E paralelamente você começou a fazer Unirio. Exatamente. Já estava no Unirio, já estava passando muito mal, né? Que você fica com problema físico. Não tem como você ficar numa prancheta, uma cabeça, né? E eu na prancheta... E fui enlouquecido do estômago, de tudo, eu tinha, né? Coitadinho. Mas não sabia disso tudo. Foi bom ele ter feito isso. Maravilhoso, eu ganhei porque eu trabalhava, e na época a gente tinha fundo de garantia, 13º, e isso, consegui sobreviver um tempo com isso para dar o pulo no gato, para fazer teste para o rasga-coração. Não, eu só tive anjos que me ajudaram. Mas antes do Rasga Coração, você chegou a fazer outras montagens amadoras lá, inclusive com o Grupo Tapa, não foi? Sim, conheci o Tapa.
Mas eu acho que eu conheci o Que Tapa. ainda era amador naquela época, né? O Tapa é muito importante. O Tapa não é um grupo, é um conjunto de pessoas que se encontraram e seguiram a sua viagem. Impressionante, né? Não, é impressionante. Eu encontrei Eduardo Tolentino, que eu fui ver a montagem deles agora, e o Eduardo falou, é isso, né, Vera? Eu falei, pois é, estava Denise, Fraga e eu. A Denise fez comigo cair o ministério. Estavam as duas sentadinhas, eu falei, Denise. E a gente assistiu Tio Vânia com algumas pessoas que ainda eram da nossa época. Falei, tá vendo? É lindo isso. Falei, Denise, nós somos uma avulsa, né, Denise? Porque a gente não fica nenhuma das duas seguindo carreira dessa. Bom, Vera, para você se emocionar mais um pouco, tem mais um comentário, mais uma mensagem para você. Oi, Vera. Que maravilha estar podendo participar dessa homenagem a você. Aliás, você é merecedora de todas as homenagens, todos os prêmios, todas as festas, todos os aplausos. Você é uma criatura brilhante, tanto como ser humano quanto atriz. Eu lembro que a gente se encontrou lá atrás, há muitos e muitos anos, mas bota anos nisso, lá no Tribobó City. Você já era uma mulher muito talentosa. E nesse período todo, o que foi bonito foi ver o seu crescimento. Você é uma arquiteta do teatro, uma arquiteta das emoções. Foi lindo ver o teu caminhar, tudo aquilo que você galgou, tudo aquilo que você conquistou. Te vi em quase todas as peças que você fez, todas. E sempre não me surpreendi, mas sempre fiquei maravilhado com o talento que você tem. Para quem não sabe, a gente esteve junto numa peça infantil que eu dirigi, você e a Cláudia Gimenez. Pode? Que privilégio dirigir vocês duas. Querida, te amo de paixão, você sabe disso. A gente se gosta muito, temos admiração mútua, acredito eu, espero eu, porque eu tenho por você. Te amo muito, minha querida. Receba todos os aplausos, tá bom? Todos. Nossa, que amor. Tribobó City. Ele foi seu colega na EAD, não Eu falei foi? para você que eu estava segurando, mas eu sou muito... Falo que é lua em peixes, né? Muito obrigada, Edinho. Muito obrigada. Nós nos conhecemos no Tribobó City. Eu fazia Maria Belezoca. Ele é um gênio, esse ator é um gênio. O Edmund. E o Tribobó City me levou para o Rio, para Arcozelo. E eu fui e conheci o Rio de Janeiro, e fui na frente do mar e falei, daqui 1 ano eu estarei morando aqui. E voltei, apresentamos o Tribobó City, voltei, e 1 ano depois eu morava no Rio de Janeiro. Então, aí vem o teste para o Rasga Coração, que vai você e a Lucélia Santos, se não me engano. A Lucélia era a protagonista com o Raul Cortez. A Lucélia que representava, né, o grupo lá de estudantes, ela que era da idade nossa, era a Lucélia. Era Raul Cortez, Sônia Guedes, o Petrim fazia também, Ari Fontoura. O Ari, eu amo o Ari até hoje, porque o Ari foi um grande orientador para a gente, cada um de um jeito. Raul Cortez com a sua personalidade, Sônia Guedes, outra personalidade, Ari Fontoura, Rogério Frois, que foi fundamental na minha vida. Porque eu queria já voltar para São Paulo e o Rogério falou, não, senhora, você já plantou uma sementinha. Espere colher a sua sementinha, você vai começar tudo novo em São Paulo? Aí eu olhei para o Rogério e falei, Rogério, Agora, nessa peça, você sempre querendo ganhar uma graninha a mais, tem 2 coisas muito interessantes que você fez nessa peça aí, queria que você contasse pra gente. Pois é. Eu era independente quando eu acabei, né? Faz seu pé de meia, né? Zé Carlos, né? Sempre presente na minha cabeça, independente. Eu não pedia dinheiro para ninguém, mas nunca pedi. Eu ganhava. Às vezes ia para Tatuí, na volta, alguém põe um dinheirinho na minha mão na despedida. Mas isso era o dinheiro como presente. Não que você tivesse pedido. Nunca pedi. Como eu falei, é o dinheiro caro. É um dinheiro que tem um valor, né? Não só o dinheiro, mas o afetivo também. Daí eu trabalhei com o Zé Renato, também outra pessoa importantíssima na minha vida, Zé Renato. E aí o Marcos Edon era o produtor. E aí
tivemos um problema com a menina que saiu, que fazia uma cena que ela tinha que ficar nua, era muito pequenininha. E ela mostrava com a bundinha de fora, numa cena com lousadinha, que o Manguari Pistolão pega o pai com uma menina. Então, a discussão entre as duas personagens, e ela sai correndo, mas um segundo. Então, a gente falava... E, além disso, eu fazia a sopa do elenco. Que era um elenco enorme, né? Hã? Era um elenco enorme. Era um elenco enorme. E aí o Zé Renato falou assim, nós vamos fazer sopa no intervalo, são duas sessões. Entre uma sessão e outra... Tinha sopa. Aí o que eu faço? Você acredita? Eu não sei, gente, da onde se cria uma realidade paralela, né? A pessoa que entra em cena, troca de roupa não sei quantas vezes, porque eu era do coro, do Rasgo Coração, né? Sim. Que era imenso. Sim. Cada hora você entrava numa época com um figurino diferente. E no intervalo da troca de figurino, eu saía voando pelo Teatro Vila Lobos, que infelizmente pegou fogo, né? Eu saía voando para o terceiro andar para dar sequência na sopa. Que loucura! Aí eu fazia, juro, mas era assim, aí eu fazia a sopa, voltava, tinha né, o tempo que a gente não ia entrar, deixava a sopa prontinha, um panelão de sopa desse tamanho assim, cortava o pão, deixava tudo montar. O Ari conhece desse. Então. E aí, então, por isso que eu ganhava, então eu tinha que ganhar um pouquinho mais. Falei, não, eu tenho que ganhar um pouquinho mais, porque vou mostrar a bunda, como é que eu não vou ganhar? Muito bom. Um cachê a mais, né? Um cachêzinho a mais, né? Um pouquinho, gente. E também faço a sopa. Então, você vai ganhar o cachê pela sopa e pela participação especial. Muito bom. E a atriz que fazia antes era metade da Vera. Entendeu? Aí vira brincadeira, gozação, tem todo um... Nós temos uma conversa interna, né, que é da nossa classe, né? Esse jogo, né, de brincadeiras internas, né? Que é fabuloso, né? É. Bom, a gente já percebeu que você fez de tudo, faz de tudo, né? Então, no teatro foi cenografia, figurino, produção, iluminação, sonoplastia, adereços. Você estudou dança, fez aulas de dicção, né, para suavizar um pouco o sotaque carregado aí de Tatuí. Tatuir. E aí um grande gênio do teatro te convidou para trabalhar na produção do espetáculo Teatro Musical Brasileiro. Mas antes da gente falar sobre essa experiência, vamos ver um quadro que a gente produziu sobre ele? Luiz Antônio Martinez Correia foi o caçula de uma família com 7 irmãos. Entre estes, o diretor, ator e dramaturgo José Celso Martinez Correia, conhecido como Zé Celso. Filho de mãe rigorosa e um pai sensível, fascinado por cinema e literatura, Luiz Antônio também se envolveu com as artes. A princípio, no Teatro Amador de Araraquara, sua cidade natal, exercendo as funções de diretor, ator e cenógrafo. Depois se mudou para São Paulo, onde estreou como profissional sob a direção do irmão no Teatro Oficina. Mais tarde, fundou o grupo Pão e Circo, onde dirigiu espetáculos como O Casamento do Pequeno Burguês, de Bertolt Brecht, e A Ópera do Malandro, de Chico Buarque, entre outros espetáculos marcados pela inovação cênica que caracterizava o seu trabalho. Após uma ampla pesquisa de arquivos musicais do século XVII e XVIII, Luiz desenvolve o projeto Teatro Musical Brasileiro, para o qual Vera Holtz foi convidada para a função de produtora. Mas acabou no palco, soltando sua voz, lapidada no canto lírico. Luiz Antônio, infelizmente, morreu jovem, assassinado brutalmente em seu apartamento aos 37 anos de idade. Mas nos deixou seu premiado e belo legado artístico. Como é que rolou essa sua experiência com o saudoso Luiz Antônio? Saudoso mesmo, saudoso. Ele era um talento, era requintadíssimo, assim, gosto requintado. Eu trabalhava na Rio Arte, na época, que era da Prefeitura do Rio de Janeiro, trabalhava com a Celina Sodré, e Celina, nós produzíamos várias coisas. Então, eu era assistente de produção, assistente de figurino, sei que eu fazia o que tinha para fazer, eu fazia. Aí o Luiz, um dia eu encontrei o Luiz, ele falou, Vera, você não quer fazer a produção para mim do teatro musical? Eu falei, eu até topo fazer, mas eu queria
cantar também umas musiquinhas. Muito bom. Como assim cantar as musiquinhas? Eu falei, eu acho que já... Não posso entrar no elenco? Eu nunca fui de pedir, eu acho que vou cantar para a pessoa que eu pedi. Posso cantar umas musiquinhas? Mas você canta? Eu falei, eu estudei ópera, né? Eu tinha estudado porque eu fiz Carmen de Bizet, compassaria em Carmen de Bizet. Na verdade, eu fazia a imagem eterna da Carmen com o Sérgio Brito. O Sérgio me botou da imagem eterna da Carmen. Convivi ali, a partir dali fui estudar ópera. Aí eu falei, sempre muito, né? Aí eu posso cantar, não tem problema. Aí ele me colocou no elenco, nesse elenco de Teatro Musical Brasileiro 1. E o Luiz Antônio foi um grande estimulador seu, né? O Luiz Luiz, Antônio. nossa, ele conversava muito comigo. Todo o período ele ficou vivo, ele morreu muito cedo, né, Luiz? Mas ele falava, não, Vera, siga a tua carreira solo, Vera. Ele sempre falava muito isso para mim. Siga, vamos fazer. Eu falo muito com as pessoas, assuma o protagonismo. Agora que eu estou caindo, eu do Luiz, assuma o protagonismo. E essa relação também do interior de São Paulo, né? Então, era muito humor muito parecido, né? E, nossa, super. Para mim, o Luiz é muito importante. Agora, na televisão, você começou fazendo pequenas participações, minisséries, Quem Ama Não Mata, Parabéns para Você, depois participações especiais em algumas novelas e tal. Mas você considera que seu primeiro trabalho digno de nota foi o da novela Que Rei Sou Eu, onde você encontrou um outro grande mestre, né, que era o Abujanra. Como é que foi a influência do Abujanra na Vera Holtz, atriz? Total. Abujanra? Abujanra. Eles me chamam de Abujanrinha, às vezes. Lá vem Abujanrinha. Aí quem conheceu o Abujan, né, mesmo nas ficções, né, eu vi lá um nada. Aquele é Abujan, né, velho? Eu falei, todos estão aqui. Se você olhar bem, você pode ver meu currículo, vai ver como tem diretor presente aqui, pela multiplicidade, né, de diretores que eu trabalhei, cada um, né, com seus estilos. Mas o Abu eu fui fazer Que Rei Sou Eu não entendia nada. Jorge Fernando, né, que era o núcleo daquela época, tinha núcleo Roberto Talma. Diretor-geral, Jorge Fernando. E os outros diretores, colaboradores. Depois que terminou Que Rei Sou Eu, ele queria fazer um grupo e ele fez Os Fudidos Privilegiados, né? Ou Os Privilegiados, ou F3 pontinho Privilegiados. Ele fez a partir depois do nosso encontro. Ele queria fazer no Rio de Janeiro o que ele tinha feito com o elenco masculino, ele queria fazer com o elenco feminino. Aí nós fundamos Os Fudidos Carioca, Os Privilegiados Carioca. Daí trabalhei numa leitura da Fedra com ele também, me orientando na tragédia. E depois fizemos um certo Hamlet, com a Cláudia Abreu fazendo Hamlet e todo um elenco feminino grande. E eu fazia a Gertrudes e a Ofélia, os dois papéis. Então eu fiquei bastante tempo com ele. E o Abu era absurdo, porque o Abu era assim, Vera, agora pare. Você vai dar essa frase e para. Por que parar? Porque eles vão dar risada. Aqui eles vão rir. E você tem que falar a frase assim, nesse ritmo, né? E isso era uma coisa que era curioso para mim. Quando eu fiz uma revista, tinham muito comediantes e escritores de comédia, de revista, e eles também tinham essa relação com o tempo da piada, o tempo, né? Depois também, no protagonismo do espetáculo, você começa a entender o que é o tempo, né, no teatro. A importância do time, né? Bom, já que a gente está falando de novelas, mais mensagens para você. Agora são duas, né? Sobre alguns trabalhos seus aí na TV. Olha só. Que prazer falar com você, Vera. Que prazer falar de você, Vera. Uma das minhas atrizes prediletas. Fizemos 3 novelas juntos, 3 grandes sucessos. A Quitéria da Próxima Vítima foi um grande sucesso. Me lembro muito de você. Com Flávio Miliati, outro ator maravilhoso que eu adorava muito. Depois fizemos Belíssima, Ornella, você e Cauã, né? Um par inusitado, mas muito cativante, né? E você sempre muda de um personagem para o outro com uma categoria e com uma humanidade muito difícil de encontrar. Adoro também você ter feito Passione, onde você fez a Candé, que tinha cenas maravilhosas com Gianecchini, cenas maravilhosas.
com toda aquela sua família na novela, aquela feirante para fora, né? Muitas lembranças, muito prazer, muito obrigado de você ter participado desses trabalhos comigo. Bom, o que eu posso dizer é que eu enlouqueci a Vera, né, durante as gravações da Avenida Brasil. Aliás, eu peço até perdão a ela, porque teve momentos que eu extrapolava, eu entrava no personagem de uma maneira muito intensa e devo ter em alguns momentos até atrapalhado a interpretação dela, mas ela é uma pessoa tão dadivosa que nunca reclamou, sempre me deu força. Um grande, enorme beijo, que essa homenagem te faça muito feliz, como você tem feito feliz todos os seus fãs e a mim também. Um grande beijo. Verinha, foi ótimo ter contracenado com você. Adorei essa frase que você diz de mim: Zé de Abreu já perdeu o freio, inclusive o de mão. Um beijo, querida, te amo. Muito obrigado, Zé, sem freio você, né? E Silvio, eu falo que o Silvio era meu padrinho, acho que lá dentro da televisão, sem a gente saber. Ele sempre foi... o Silvio acho que entendia muito bem a Vera Holtz. E eu fiquei muito feliz com o que ele falou aqui. Fiquei muito homenageada. Tem uma hora que você tem um diálogo silencioso com o autor. E você apresenta a personagem, aí ele vai escrevendo cenas cada vez cenas que você se dedica mais a elas e tem um resultado. E fica esse... É um namoro, né? Esse namoro entre o autor, né, o Silvio, que é comédia, tragicomédia, né? E de dar para ele o melhor de mim, né? O que eu posso te dar de melhor para esse personagem que você está criando. E ele retribui. E ele retribui com uma outra cena mais generosa. E essa conversa silenciosa sempre existiu entre a Vera Holtz e o Silvio e as personagens que nos uniram durante muito tempo. Muito bem, vamos para mais um intervalo e já a gente volta para falar sobre seus grandes sucessos no teatro, no cinema, mais coisas na televisão, com a Vera Holtz. Voltamos já. Estamos de volta para a nossa conversa com a atriz e diretora teatral Vera Holtz. Vera, você costuma dizer que é nos palcos que você se expressa com maior prazer. Você tem mais de 50 espetáculos no currículo e alguns enormes sucessos, né? Como é o caso da peça Pérola, que ficou em cartaz por 5 anos, foram mais de 800 apresentações, e que conta a história real da Pérola, mãe do Mauro Razzi. Foi realmente uma personagem marcante. A Pérola, eu falo que havia pós-doc, pós-pós, tudo que podia existir do palco foi Pérola. Né? A relação com o palco, a relação com a equipe, a relação com, né, os teatros, o público diversificado que o Brasil tem, a imprensa, né? Então, isso tudo foi num período de 5 anos, né? E entendeu o que é o sucesso também, né? E todas as crenças que, né, que surgem, né, em torno do que é um grande sucesso do teatro. Foi realmente uma coisa absurda. O Mauro Razzi, nós estreamos no Rio de Janeiro, e o Mauro ficou comigo 1 ano apertando o espetáculo, aquele final que vem o papelzinho, em tal cena, tal coisa, em tal cena, tal coisa. Eu falei, tá bom. No outro dia, Vera, em tal cena, tal coisa, em tal cena, tal coisa. Eu falei, tá bom. Isso durante 1 ano. E, inclusive, também essa posição do que é ser uma protagonista. Mauro também me puxava a orelha. Ainda não. Não está levando o espetáculo, não. O ritmo que determina é você. E ele foi apertando. Porque a Pérola é explosiva, né? Ela era um exagero em cena. Ele falou, é isso que eu quero alcançar. Você tem que fazer o espetáculo, este daí é o diapasão, é o tempo dela, né? O tamanho dela, né? E então,
Aí nós ficamos quase 5 anos, viajando para cima, para baixo, voltamos, fizemos turnê uma vez, 2 vezes, volta a Rio, volta a São Paulo, volta para as capitais todas e vamos, sem parar. Talvez poderia ter ficado um pouquinho mais, mas como era muito sem parar, né? Existe o desgaste natural, né? Aí chegou uma hora que começou a desprender, não lembrava a palavra, aí eu falei, acho que está na hora de... O espetáculo ele começa a se desmanchar. Você também começa a perceber que não... Aí você começa a perguntar para as pessoas que fizeram sucessos longevos, como, né? Como é que resolve, como é que eu paro esse transatlântico? Porque ela podia continuar. O Vado morreu, o Mauro falou assim, Vera, onde você está? Falou, estou em Tatuí. Eu vou pegar você e vamos comigo para Bauru? Eu falei, vamos. Aí ele passou a me pegar em Tatuí. Eu fui com ele para Bauru e eu passei a ser a Pérola. Já tinha feito Pérola em Bauru, né? E aí as pessoas cumprimentavam o Mauro e me cumprimentavam. Veja só, né? Foi. Vera, você disse uma frase muito curiosa que é: no teatro é preciso 10 anos para ser reconhecida e 20 anos para ganhar algum dinheiro. É isso mesmo? A tranquilidade financeira só veio com o Pérola? Ah, sim, total. Aí, total. A Pérola me deu liberdade, mas aí também vinha aquela... Daí, eu falo que o dinheiro, você tem que entendê-lo e domá-lo. Senão ele te doma. Você está perdido na mão dele, né? Porque a falta ou o excesso do dinheiro é ruim para cima e para baixo, né? Para quem tem muito e para quem não tem. Ele tem que entender o que é essa criação. A relação com ele. A criação do Homo sapiens, genial, mas você tem que entender a relação que você tem com ele, né? Então, mas na Pérola foi ótimo, porque a Pérola eu fui entendendo como conhecê-lo e administrá-lo, né? E domá-lo, né? Né? E aprender também que você não adianta, você não caminha sozinho, né? Então, essa é a hora que você começa a, né, ter uma relação econômica com uma fartura maior, ela é preciso também ser dividida, né? Para você seguir, né, levando, né, mais gente junto contigo, né? Uma vez que você foi agraciada com isso, você pode também, né, redistribuir e trazer muita gente, deixar, né, mudar modelos, mudar padrões, né, de muita gente. Bom, você também revela os seus talentos como diretora teatral e recentemente voltou, né, aos palcos com o espetáculo O Estrangeiro. Então não podia faltar essa mensagem carinhosa aqui. Já sabe quem é. Claro. Que prazer poder falar da Vera Holtz. Que bom você aí no Persona, esse programa maravilhoso, Vera. Então, eu queria falar um pouco aqui da minha Vera. E eu tenho autoridade para dizer minha, porque a Vera já foi minha colega de trabalho na novela de Corpo e Alma, onde fizemos um par romântico, e daí acabou virando a minha namorada por um tempo. Depois foi minha colega de trabalho, minha colega de palco, quando fizemos juntos a peça Medeia Material. Depois foi minha companheira de muitas viagens pelo mundo, onde fomos ver muitas exposições de arte, em Veneza, em Kassel, na Alemanha, em Paris, em Berlim, na Argentina. Foi minha diretora na peça O Estrangeiro. Foi minha atriz quando eu a dirigi em Intimidade Indecente, que ela fez com Caruso para viajar para Portugal. Minha diretora associada quando dirigimos algumas peças juntos. Minha família do interior de São Paulo, minha irmã, minha provocadora, minha briguenta, minha paixão, minha companheira de vinho, minha companheira de muitas conversas, muitas provocações, a minha Vera, minha luz, minha paixão, minha conversa. Te amo. É demais, né? Tá demais. Também te amo, Guilherme.
Muito bonito, que ele escreveu uma poesia, né? Ele falou, obrigado. Realmente, a gente tem uma vidaça junto. Guilherme é um homem muito sofisticado, tem muito bom gosto para viver. As escolhas do Guilherme são sempre escolhas muito num outro lugar. Então, ele trouxe isso tudo, esse olhar, né, essa sofisticação. E aí nós vivenciamos muitas coisas juntas, né? Muitos trabalhos, meu parceirão. Tudo isso que ele falou é verdade. Nós tivemos uma vida muito grande. É o seu Guilherme. Meu Guilherme. Pode ser meu Guilherme. Mas o Guilherme, ele é do mundo. Ele é um homem do mundo. Um pouquinho dele pode ser o meu Guilherme, mas eu gosto do Guilherme porque ele é um cidadão do mundo. Excelente. De todos. De todas, todos. Cinema. Você participou de aproximadamente uns 30 filmes, entre longas e curta-metragens. Um deles foi o Carlota Joaquina, né, que foi um filme que foi um marco na virada, na retomada do cinema brasileiro, em 95, né? E você foi a protagonista do Tia Virgínia, que no ano passado levou alguns prêmios lá no Festival de Gramado, 6 estatuetas de Quiquito, incluindo a sua, de melhor atriz. Vamos ver quem fala sobre esse trabalho? Eita! Olha só. Vera Holtz é um personagem, é uma pessoa, é um ser humano raro. É uma atriz que me ilumina o palco, de uma entrega, de uma capacidade de entrega, de uma beleza em cena, de uma coragem admiráveis. E como ser humano, meu amor, é difícil você conviver com a Vera e não ficar com saudade. Gente, a Vera é uma atriz que joga junto com os colegas. Eu e a Arlete também. Eu acho que isso, mais a orientação tão presente do diretor Fábio Meira, que era também o autor do roteiro, fizeram com que a gente abrisse o inconsciente para se tornar irmãs. O resultado foi um filme incrível, muito bem aceito pelo público, premiado, e esse trabalho lindo da Vera. Eu acho que a gente nunca vai esquecer esse momento intenso e tão divertido que foram as filmagens de Tia Virgínia. Eu lembro muito do nosso convívio na Tia Virgínia, mas o que mais me marcou foi a nossa convivência mais longa num seriado chamado Eu, Minha Avó e Amor. Lembro da Vera levando pelas manhãs sacolas com pães e queijos e tudo para o café da manhã das nossas queridas maquiadoras e camareiras e cabeleireiros e tal. Aprendi com a Vera esse gesto de carinho, de generosidade. De vez em quando eu também faço isso. Aprendi com você, querida. Com a Vera a gente fica melhor, a gente fica bem e fica feliz. Tenho saudades de você, meu amor. Um beijo enorme. Muito sucesso sempre, porque você é capaz. Beijo. Parabéns. Segura, coração. Beijo para vocês. Minhas irmãs. A Arlete é um espetáculo, né, de atriz. E a Luísa, a gente se encontrou, o primeiro trabalho que eu faço com ela, e nós tivemos um tempo muito bom mesmo, com o nosso querido diretor, né, e essa família, porque a Tia Virgínia é a história da família dele, né, então nós tivemos um tempo único. Agora, Vera, atualmente você está em cartaz com o espetáculo Ficções, uma montagem teatral bastante ousada, baseada no grande best-seller, né, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E nós preparamos um quadro sobre os Sapiens. Vamos dar uma olhada. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, é uma obra literária que explora a trajetória humana, desde as nossas origens nas savanas africanas até a modernidade.
Nela, o autor, Yuval Noah Harari, aborda temas como o domínio dos sapiens sobre outras espécies humanas ancestrais e as nossas revoluções cognitivas, agrícolas, industriais e científicas. A obra é notável por sua visão interdisciplinar, recorrendo à biologia, à história, à economia e até à física para ilustrar nossa existência. Com uma linguagem clara, exemplos reais e de forma frequentemente bem-humorada, Harari tem o dom de facilitar a compreensão de conceitos complexos e estimular a reflexão sobre a nossa vida no planeta. O livro tornou-se rapidamente um best-seller global, influenciando o pensamento em diversas áreas de estudos e gerando um amplo debate sobre o nosso futuro como espécie. Na peça Ficções, baseada nesse best-seller, Vera Holtz se desdobra em várias personagens para implantar na plateia a saudável semente da reflexão sobre as nossas origens e possíveis futuros que nos esperam. O espaço se move, eis que surge o tempo. Dessa energia surgem átomos, dos átomos moléculas, das moléculas células, das células organismos. São muitas camadas, né? É uma viagem interessante, poucas pessoas encararam esse desafio. Você se prepara como uma atleta para entrar em cena, leva uma vida quase monástica. E é um texto que chacoalha a gente. Arrebata. É, chacoalha, né? Vocês e a nós também. Porque nós nos transformamos também, né? Todo dia você repetindo sistema de crenças, né? Ficções. Falei, nossa, eu não tinha percebido que eu estou falando isso. Cada momento do espetáculo vai, né? Fomos aprendendo a dominá-lo, né? A introjetá-lo, né? E transformar, né? O Ficções nesse corpo vibrante, né? Que hoje tem uma musculatura e um conhecimento do texto que está defendendo em cena com a plenitude que ele deve ter, né? Porque a obra do Harari é espetacular, né? E agora que fala da energia do homem, energia dos sapiens, quando ele está junto, presencial, e forma esse corpo também para a teia, e traz, ri no momento, ou ri junto, ou não ri junto, ou, né, são momentos solos isolados. Então, isso tudo é o que faz a dinâmica do espetáculo realmente ser único. Como se fossem dois organismos, né? Se confrontando, reagindo um ao outro. E aquela interseção, a gente está ali na interseção. Trazendo, ele trazendo, e é muito... É espetacular, né? É espetacular. É Quem será que mandou uma mensagem para você? Ai. A parceria com a Vera é uma parceria muito forte, muito especial, muito importante para mim. E eu lembro a primeira vez que a gente se encontrou, já rolou uma identificação assim de cara, né? Parte da família da Vera é italiana, né? Ela como sobrenome tem Fraletti, que é um sobrenome italiano. Eu acho que rolou uma identificação ancestral, assim, né? Ela me reconheceu, eu reconheci ela, e a gente teve desde o princípio assim um entendimento recíproco muito profundo, muito bonito. E estar no palco com a Vera é uma escola infinita para mim, em dois aspectos diferentes. Tem o aspecto do ofício, da arte, de estar no palco, de fazer o espetáculo, de aprender com ela muitas coisas sobre teatro, sobre interpretação, sobre atuação, sobre como se comportar no mundo do teatro. Mas também tem um lado da Vera ser humano, Vera pessoa. E Vera é uma pessoa que pode ensinar muitas coisas sobre relações humanas, assim. Ela é uma pessoa muito gentil, muito generosa, muito forte. Tanto é que eu inventei um nome para ela, um codinome, que é Musa Leoa, porque ela é uma musa da arte e tem uma energia de uma leoa dentro dela. Vocês estão confortáveis? Hã? Meu parceiro maravilhoso, Federico talentosérrimo. Foi assim mesmo. O Rodrigo pediu para a gente se conhecer,
Aí eu abri a porta do meu apartamento no Rio, eu olhei Federico e falei, podia ser meu primo, né? Porque aquela família imensa, né? Sou feita dos Fraletes, sou feita dos Holtz, do Pereira, Tatuí, né? Tá tudo aqui, né? Então eu olhei e falei assim, entra, Federico. Aí nós começamos a improvisar com o cello e uma voz. Falar, vamos então, vamos agora vamos pro, né? Agora nós somos um Tuareg, agora nós somos isso, né? E fomos brincando das regiões todas de sonoridade do Sapiens, né? E daí... Ele fazia os comentários sonoros. Sonoros, né? Essa paisagem, a gente... Agora pode ser isso, agora não sei o quê. Norte da África, Sul da África, as regiões por onde o Homo sapiens estava passando, né? E que tipo de canto, que região da voz, que é o improviso que nós dois fazemos em cena. Mas é parceiraço. Ele é um talento mesmo, né? Bom, Vera, infelizmente o programa está chegando ao fim. Foi um grande prazer ter você aqui. Demorou, mas valeu. Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Valeu a espera. Estou ansioso para ver o que você preparou para mostrar para a gente agora no finalzinho do programa. Vamos ver. Foi lindo percorrer o teu caminhar, como o Edwin falou. O teu caminhar é realmente sensacional. Obrigada pela presença. Eu agradeço a vocês pela persistência. E agradeço a todos que participaram do programa comigo, né? E a todos que fizeram a Vera Holtz chegar nesse lugar, né? Então, em nome de todos que me fizeram, eu agradeço. Nós agradecemos também a vocês que assistiram o nosso programa até agora e voltamos na semana que vem. E quem quiser rever ou recomendar o Persona, fica disponível no YouTube. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Vera, aquela câmera ali é toda sua. Tá. O tempo de uma palma representa para uma peça o mesmo que o tempo da nossa existência representa para o universo. No instante em que eu inicio a abertura das mãos, nasce o primeiro Sapiens. Enquanto eu as aproximo rapidamente, a nossa espécie domina o fogo, a agricultura, constrói cidades, países, computadores, robôs. E no silêncio após o estalo, nós não estaremos mais aqui. O som da palma se esvai por esse teatro. Assim como nós, um dia desapareceremos, eu posso até bater outras palmas, mas nunca mais as mesmas. Pode até nascer outras espécies inteligentes, mas nunca mais